Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema desafios para a implementação da leitura nas escolas brasileiras. Mas antes, roda a vinheta. Então, essa questão da leitura no Brasil é importante a gente conversar, porque, Marcela, é uma questão que está atingindo não só os nossos adolescentes, mas também as nossas crianças. Mas antes de mais nada, é necessário a gente conversar um pouquinho sobre como que esse desafio chegou para nós hoje em dia, né? Com certeza, Alessandra. Pessoal, falar sobre leitura, né? A importância da leitura é fundamental para compreender vários problemas que a gente vive hoje. E quando a gente pensa, Alessandra, no histórico, né? Vamos fazer aquela retrospectiva lá atrás. Essa importância da leitura, ela foi se desenvolvendo aos poucos. Por exemplo, a gente pode citar como civilização antiga a importância dos escribas no Egito Antigo. Sim. Eram aqueles que tinham a responsabilidade da leitura e da escrita dos hieróglifos. Galera, olha que importante. Sim. Hoje a gente consegue compreender muito sobre a história do Egito Antigo por conta de alguém lá atrás que tinha o domínio da leitura e da escrita e deixou esses registros, né? É por isso que a gente consegue hoje saber diversas coisas graças a esses registros. Quando a gente pensa ali no contexto Grécia Antiga, a leitura tem muita importância, até porque lá é o berço da filosofia. No período medieval, não que a leitura não tenha tido importância, só que a gente sabe que foi um período mais recluso, né? Os livros, principalmente ali do Platão, do Aristóteles, ele ficava mais restrito aos mosteiros. Então, quem tinha essa ligação mais direta à leitura eram os monges, até porque era um momento onde, não vou dizer assim que era proibido, mas não era legal, né, a leitura daqueles livros que podia abrir a mente das pessoas. Sim. E a gente está falando do período medieval, onde a gente tem ali, né, um momento histórico como a Igreja soberana, né, na Europa. Então envolve várias outras questões aí que fica a dica para vocês darem uma olhada. Sim. Aí no período medieval. E com isso, né, a gente tem toda uma evolução desse processo. Quando a gente chega no quesito Brasil, a gente não pode deixar de comentar, Alessandra, da importância da vinda da família real para o Brasil, né? Onde eles trazem um grande acervo de livros, né? Então, eles vêm para cá e com isso traz ali junto com a corte que vem acompanhando muito acervo. Tanto é que a gente tem aí a Biblioteca Nacional, que, né, é um ponto turístico aí para muitas pessoas conhecerem no Rio de Janeiro. Foi fundada, né, lá para o Dom João VI, nessa vinda da família real. Mas quem era o amante da leitura mesmo é o Dom Pedro II, a gente não pode deixar de comentar, então ele incentivou muito a parte da leitura aqui, né, dessa questão do desenvolvimento da literatura intelectual, porque ele era um amante em ler, ele achava muito importante esse processo. E aí a gente vai caminhando, né, a passos lentos, vamos dizer assim, como a gente já falou em outros vídeos sobre a questão do analfabetismo, porque a leitura ela está vinculada a esse tema também. A gente sabe que durante muito tempo isso foi algo restrito, né? Não era todo mundo que tinha acesso, até a gente chegar no atual cenário que a gente está hoje, onde teoricamente a maior parte das pessoas deveriam ter esse acesso, mas os desafios ainda continuam, né? Hoje a gente tem uma sociedade que não tem, né, não desenvolve esse hábito de leitura. Embora, né, se a gente fazer esse contexto histórico, a gente vê que as nossas possibilidades são muito maiores hoje. Mas envolve toda uma questão social, econômica, familiar. É um processo todo, né, Alessandra? Sim, e de acordo com o jornal Datafolha, 48% dos brasileiros não têm o hábito da leitura. Olha como esse número é grande. Grande, muito grande. Não é? E como você bem disse, nós temos várias possibilidades. Claro que a gente não está falando de cidades pequenas, a gente está falando de cidades grandes, né? O Brasil ainda está no patamar de em desenvolvimento, né? Antônio Cândido já havia dito isso em Literatura e Subdesenvolvimento, lá em 1953, que um Brasil era um país subdesenvolvido, por isso literatura e subdesenvolvimento, e por esse motivo os brasileiros não teriam condições de leitura. Só que isso hoje desvelou numa questão que nós temos muito mais acesso
Porque tem livros em PDF, nós temos bibliotecas, nós temos escolas, os empréstimos de livros online que existe hoje em dia e são mais acessíveis. E aí fica sempre aquela pergunta, por que o brasileiro não lê? Talvez seja a questão de não ter desenvolvido esse hábito, sabe? O pai e a mãe quando leem e o filho assiste aqueles pais lendo, com certeza ele vai se tornar um bom leitor. Então aí a gente volta para a educação primária, né? Que é aquela que começa na família, onde o pai e a mãe fazem esse, como é que eu vou dizer, esse gostinho da leitura na vida do filho, né? Uma obra importantíssima para a gente trabalhar sobre isso é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher negra favelada. Ela vem do Canindé, né? Uma favela do Canindé, e ela, não sendo analfabeta, porque ela aprendeu a ler e escrever com 7 anos, estudou pouco. Então, a leitura dela é uma leitura um pouco difícil, porque esse livro ele é pautado em cima da linguagem coloquial. Então, muitos jovens, ao lerem essa obra, e eu conheço muitos que já leram, a gente conversa muito sobre isso, afirmam que o livro é um pouco cansativo. Mas por quê? Porque é uma mulher, né, que tem uma voz subalterna, é uma mulher, ela é negra, ela é favelada, e ela vem de uma sociedade onde é julgada. Então o livro dela fez um baita sucesso muito tempo depois. Por quê? Porque hoje em dia nós entendemos que o lugar de fala é justamente o mais importante, não como ele fala, né? Mas, né, dentro dessa situação, a gente tem que analisar o seguinte: lá em 1922, na Semana de Arte Moderna, a gente já tinha mais ou menos como ia ser os dias atuais. Guimarães Rosa, que foi um dos nossos maiores poetas e escritores, né, da geração modernista, ele já afirmava que o neologismo, que é a criação de palavras, é justamente uma forma de nós abarcarmos essas pessoas subalternas e dizer, olha, você faz parte da sociedade. Então, por isso que o livro é muito importante para ser lido, né? Uma outra coisa também que eu gosto bastante são filmes, né? Eu acho que filme na redação é maravilhoso. Com certeza. Né? Eu acho que agrega muito, os corretores amam e é Escritores da Liberdade. Essa obra é maravilhosa, sabe? É antiga, mas eu acho que super vale a pena ser vista novamente, porque é uma professora que vai trabalhar numa escola de periferia, onde esses alunos não têm o hábito da leitura, e ela duramente vai tentando, a cada dia, colocar o hábito de leitura na vida desses jovens. E o final do filme é maravilhoso, porque ela consegue fazer essa modificação. Esses jovens aprendem o porquê da leitura, o porquê desse crescimento intelectual. E aí fica sempre a dica para vocês de uma argumentação poderosíssima. Se você tem cultura, ninguém pode te manipular. Isso é muito bacana, né? Mário Quintana já afirmava, o pior analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. E aí, né, a gente fica nessa dúvida. Será que a gente está lendo o suficiente? Porque o leitor mesmo, o leitor, de acordo com Carlos Drummond de Andrade, o leitor é aquele que lê pelo menos um livro por mês, né? O jornal a cada final de semana. E aí, se esse jovem, né, se essa criança não lê pelo menos o mínimo, que é um livro por mês, então ele já está dentro desses 48% de não leitores, né? Né, Alessandra? Hoje, como a nossa sociedade está cada vez mais imediatista, Sim. A gente quer tudo rápido, a gente quer a resposta ali. Realmente, o hábito de leitura ele tem que ser construído desde a infância, Sim. como você disse. E a primeira instituição social, que é a família, é ali que você vai aprender. A gente sabe que isso envolve questões de formação dos pais, né? Hoje a gente tem aí números estatísticos, não temos uma grande quantidade de famílias com, vamos dizer, o ensino superior, que possivelmente vai ofertar para o filho essa possibilidade de hábito de leitura. Então a gente espera que as escolas, né, também construam isso neles, né, desenvolvam essa parceria na implementação da leitura desde a educação infantil, porque ali, através da leitura, que eles vão conseguir desenvolver um hábito, que eles vão ter um pensamento reflexivo muito melhor, uma compreensão da palavra, uma interpretação de texto, Sim. né, que hoje é o grande vilão aí das Desafio provas, mesmo. né, de concurso, de vestibular, do Enem, que a gente tanto fala, que a gente precisa e anda de mão dada com o hábito de leitura, Sim. porque se você lê, você amplia o seu conhecimento, você amplia o seu vocabulário e as suas possibilidades de sair muito melhor numa prova. Na filosofia antiga, Alessandra, para você ver que a leitura ela é tão importante,
que os filósofos antigos já falavam sobre isso. Por exemplo, o Aristóteles, né? Tem uma frase que é direcionada a ele, embora não seja diretamente dita por ele, mas ela é vinculada ao que ele pensava, que diz que a leitura é o caminho mais curto para o conhecimento. Porque, de fato, né, o Aristóteles ele defendia que a maior virtude do ser humano é atingir o conhecimento, né? E esse conhecimento ele viria pela leitura em consonância com a filosofia, né? Que era ali Sim. o que eles defendiam. Através da leitura que a gente era capaz de avançar, de desenvolver o nosso pensamento, de aprender, né? De compreender e atingir a nossa maior virtude. Assim como Platão. O Platão tem uma teoria, galera, que vale a pena a gente ler também, que hoje eu estou trazendo para esse tema, mas que pode se encaixar em outros, que é a teoria das ideias. O Platão ele fala de mundo sensível e mundo inteligível. O que significa isso? O mundo sensível para o Platão é essa parte mais física, digamos assim. Como, por exemplo, nós estamos aqui no concreto, na cadeira, com a mesa, com a nossa caneca. Então aqui o pensamento, o conhecimento, ele não está totalmente construído. E o Platão defende que o filósofo ele vai conseguir atingir o mundo das ideias, que é quando você atinge o ápice do conhecimento, como você aprende. Ou seja, a gente está discutindo sobre a importância da leitura. Caraca, agora eu entendi, eu já sei o que eu vou usar na minha redação. Isso o Platão chama de mundo das ideias, que no pensamento dele ele está se referindo ao que o filósofo vai atingir. E né, a gente pode colocar isso em vários outros temas. Sim. E por que não colocar a leitura como um mediador de chegar nesse mundo Sim. das ideias, né? Porque é através da leitura que a gente ganha asas, né? A gente pode viajar o mundo dentro do nosso próprio quarto. Hoje, né, onde os livros não são velados, como você mesmo disse. A gente pode baixar um livro em PDF, pegar numa biblioteca pública, né? Os livros também estão mais acessíveis, Sim. né? Então, de fato, é querer. Vamos trazer aí, galera, filosofia antiga, Platão, Aristóteles, que prezam tanto sobre essa importância da leitura. Eu acho que é bastante válido, Alessandra. Sim. Assim como filosofia medieval, o Agostinho de Hipona, né? Embora a gente fale que o período medieval foi um período diferente nessas questões aí de relação com os livros, né? Como eu falei no começo aqui do nosso bate-papo, eles também falam da importância da leitura para desenvolvimento do pensamento, naquela época para a relação da fé e da razão, para a questão mesmo de desenvolvimento crítico, naquele contexto, né, vinculado à fé, né, pessoal? Porque sempre eu gosto de frisar com vocês, quando a gente vai falar da teoria do filósofo, a gente vai entender no contexto em que ele vivia, mas eu posso adaptar a ideia ao tema que eu quero utilizar hoje, né? Só eu saber parafrasear, né? Sim, Alessandra, me ajuda aí. Certinho. E essa questão de colocar filósofo, Marcela, as pessoas não compreendem muito bem como fazer isso. É muito interessante o que você está falando. Por quê? Não basta só colocar uma citação ali. Tem que saber fazer essa junção com o tema, né? O Enem hoje em dia está querendo que vocês usem filosofia, filme, série, mas quer que vocês façam o quê? Que vocês unam isso especificamente com o seu tema. Então não dá mais para usar uma citação generalizada. Então essas citações que a Marcela está dizendo aqui são muito bacanas e super dão certo para esse tema sobre a leitura. E aí fica a dica para vocês também de uma proposta de intervenção, que é muito importante você tê-la na sua conclusão, né, Marcela? Como solucionar essa questão? Exatamente. A primeira questão, porque assim, nós percebemos que não existe como é que eu vou dizer, uma questão relacionada ao governo, né? Ele não faz essa implementação. Então a primeira questão é a implementação de políticas públicas voltadas para a leitura em escolas brasileiras, né? Com contadores de histórias, com cursos de capacitação, que eu acho muito interessante. Muitos professores não têm esse hábito e acabam não passando para os seus alunos. E uma segunda questão são as palestras, né, que são muito eficazes para fazer com que o aluno entenda a importância da leitura para a vida dele. Não é só para a escola, é para a vida mesmo, né? Se você vai continuar o seu estudo, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, né, que é o que a gente, hoje em dia, né, a gente quer crescer na vida profissionalmente falando, a leitura é de suma importância.
Então já fica essa dica para vocês de questão relacionada tanto à filosofia quanto a filme e música. Tem muitas músicas bacanas também que dão para ser utilizadas aí na sua redação. Então fica atento, porque esse tema tá muito propício para cair esse ano, né, Marcela? Pois é, Alessandra. Pessoal, a gente tem, vocês que estão aí pertinho do Enem, vocês têm que ter sagacidade. Como você mesmo disse, uma música que você assiste, ela tem muito a contribuir. É só você ter sempre aquele olhar, opa, o que eu posso extrair de social? Sim. Porque músicas, filmes têm sempre uma questão social envolvida que pode ser o tema da sua redação. Não precisa ser cansativo, né? Sim. Pode ser leve, né? O intuito é conversar de uma forma leve, mostrar para vocês, não precisa se aterrorizar com medo da redação. Sim. É só mesmo aproveitar tudo que eles já assistem. E uma super dica que eu deixo para vocês, Alessandra, que eu tenho certeza que a galera aí de casa já assistiu esse filme, é Matilda, Sim, né? Maravilhoso. Tem a versão antiga, né? E agora tem uma versão mais nova desse filme. Não sabia. Tem uma versão mais nova, eu já assisti. E Matilda traz a abordagem da importância da leitura, também conversando com uma questão social, né? Ela sofre ali um certo abandono dos pais, né? Tem uma situação familiar conturbada, mas é no livro que ela busca um refúgio, né? Ela foge daquela realidade que ela tem em casa através dos livros. Então, o filme gira em torno disso, até ela ter vontade de ir para a escola, insistir para ir para a escola, né? E tem aquela parte ali de ficção, né? Que ela tem aqueles poderes, e é bem bacana. Quer dizer, é um filme tranquilo, leve, mas que carrega ali um tema muito importante, que é a reflexão da leitura como um agente transformador, né? No caso da vida dela. Então, acho uma super dica, Matilda. E também vou citar que a gente já falou desse filme em outro tema, mas também, como a gente sempre fala, às vezes o mesmo filme ele pode ser utilizado em temas variados. É Central do Brasil, né? Um clássico aí que faz essa reflexão da importância, né, no caso da escrita e da leitura, onde as pessoas vão até a professora de letras, né, lá na Central do Brasil, e pede ela para escrever as cartas. E tem toda uma questão ali social do filme, mas traz a reflexão da importância da leitura na vida. Então a gente vê que às vezes naquele filme que a gente menos espera, tem alguma coisa ali que dá para trazer para sua redação. Sim, e lembrando, galera, que, por exemplo, a Central do Brasil, a Matilda, fala especificamente da questão da leitura. Então fica assim a dica para você, mais uma vez, porque a gente fala sempre isso, né, Marcela? Tem que ter uma contextualização específica. Como, assim, é muito maravilhoso o filme, eu amo. Então, filme, série, fica a dica para vocês sempre, tá? O que vocês gostarem, coloquem. Que a redação tem que ser fluida, né? E a gente tem que ter prazer em escrever. Agora, não podemos deixar de falar sobre a proposta de intervenção. Falamos da contextualização, falamos dos filósofos, né? Para colocar nos seus argumentos de autoridade. Agora fica a dica de proposta de intervenção para você. Primeiro, políticas públicas eficazes, né, no combate a essa questão da falta da leitura. Isso é importantíssimo falar. O governo precisa dar essa estabilidade para as escolas, para que essas crianças, esses jovens possam ler, para que eles queiram ler. E isso a gente pode contar com cada vez mais contadores de histórias, capacitação de professores, bibliotecas dentro de escolas, porque tem escolas que não possuem biblioteca, né? Então é uma questão a ser colocada. Outra questão são as palestras. São muito importantes para que esses jovens aprendam que a leitura pode modificar a vida deles, né? Sair de uma situação, por exemplo, de vulnerabilidade, sair de uma situação, né, que ele pode melhorar a sua vida através do conhecimento e da leitura, né? Foi super bacana esse assunto, né, Marcela? Com certeza, né? Falar de leitura é essencial. Vamos adotar esse hábito aí na nossa vida. E no mais, ficamos aí à disposição. Siga-nos, compartilhe e venha ser nosso seguidor para mais assuntos como esse. Um beijo!